Bom, pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Nesse primeiro podcast Vericast, onde a gente vai estar falando de um assunto de extrema importância, que é a prevenção do suicídio. E é o primeiro de uma série de abordagens que a gente quer fazer aqui, né? Nesse canal. Inclusive, se você está me assistindo, se você está vendo, por favor, já compartilha, já marca amigos, já põe as suas perguntas, porque vidas, né, salvar vidas é o verdadeiro intuito. E também falar um pouquinho de forma humanizada, né, conhecer um pouquinho mais a Veri, conhecer os convidados, né. E hoje a gente está com uma pessoa mais que especial aqui. E então, Clarice, eu quero te dizer assim, que tu se sinta em casa. Aqui é um ambiente onde a gente vai poder trocar um pouco de ideias, né? A gente vem aí de uma semana bem corrida nessas últimas e estamos iniciando a semana. Então, a gente quer proporcionar para aquele público que está em casa nos assistindo essa troca bem leve de informações. E aqui eu estou lendo alguns dados, né? E na campanha deste ano do Setembro Amarelo, fala: a vida é a melhor escolha. E porque a gente acredita nisso, é o motivo pelo qual a gente está se desafiando para falar do assunto, né? Porque os dados são alarmantes, a gente estava falando aqui um pouquinho, né? Então, você não pode esquecer de curtir, de comentar, de compartilhar. Eu conto com vocês. Então, desde já, eu já agradeço essa audiência que a gente está tendo, né? Ou vai ter. Se não está conseguindo ouvir e ver na hora, depois que você comentar, deixa ali o horário que você está assistindo. Porque como esse é um piloto, pode ser que a gente mude o horário para assim ficar melhor quando a gente fizer o próximo, né? Então, falando um pouquinho da minha convidada aqui, que é a Clarice, ela é coaching. E já de antemão, assim, ela tem potencializado vidas aqui com essa missão de vida dela, que reflete na sua carreira, maternidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento e, sem dúvida, também em seu coração tão dedicado em fazer a diferença. Eu tenho conhecido um pouquinho mais a Clarice nesses últimos dias, né? Mas eu já queria passar para você, Clarice. Queria que você pudesse se identificar para o povo que está lá já nos vendo, nos assistindo, contar, dar um oi para a galera, já se identificar e depois logo a gente já vai passar para as perguntas. Tá bom. Então, primeiro é um prazer estar aqui contigo nesse podcast. Te conheci também faz pouco tempo, mas a gente uniu propósitos, né? A gente está na mesma missão, que é essa missão de arrecadar o máximo de vidas possíveis, assim, né? De salvar o máximo de vidas possíveis. E eu, como cristã, e a empresa que hoje eu sou vinculada, que eu sou franqueada, também é uma empresa cristã. Por isso que arde o meu coração. Às vezes a gente pensa assim, é coach, fala de alta performance, né? De metas. Mas, na verdade, o coaching é muito mais do que isso. O coach fala de transformação de vida, de mudança de mentalidade. De entender, e esse é o meu nicho, né? De entender a sua real identidade. Por que real? Porque é de realeza, entende? De filhas do rei. Filhos e filhas do rei. Então, é muito além do que apenas metas, né? Quando eu explico do coaching para as pessoas, às vezes as pessoas confundem com psicologia. Não é psicologia, né? Vai além disso. É também a psicologia que a gente trabalha, né? Dentro da problemática do cliente que chega até mim, mas é além disso. Então, já de antemão, já quero... já me surgiu essa primeira pergunta, né? A Clarice, porque qual é a grande diferença? Porque meio que se tornou febre, né, Clarice, falar de coaching. E se puder nos definir bem rapidinho o que é um coach, o que um coach faz na vida de uma pessoa, até porque muitos podem perguntar, tá vendo, o que tem a ver suicídio? Tu pode puxar assim um pouquinho, não tem problema. O que tem a ver suicídio com coaching, né? Então, primeiro vamos entender o que é o coach, Clarice. O que é o coach? Conta pro povo que tá lá nos assistindo. Então, na verdade, existe um preconceito com
com a profissão do coach, né, por maus profissionais. Mas assim, né, Vera, a gente sabe que maus profissionais existem em todas as áreas. Todas então, a as gente áreas. não pode generalizar o que uma ou duas pessoas fizeram de errado e ganharam mídia por isso. E aí acaba recaindo sobre toda a nossa profissão, né? Sobre todos os profissionais do coaching, e nem todos trabalham dessa forma. Então, popularizou-se, né? Então, as pessoas podem ir na internet, fazer um curso gratuito e se intitular como coach. E, na verdade, não é bem assim que funciona, entende? Existe horas, existem provas, existem leituras, vídeos de coaching. E a prova que eu fiz, eu precisava acertar 96%. Então, assim, não é uma prova que eu vou lá e tiro e fico na média, entende? Sim. É uma entrega muito maior, porque a gente está trabalhando com vidas. Exatamente. Entende? Com pessoas. Então, o que é o coaching? O coaching tradicional, primeiro, para tu entender a diferença do tradicional e do integral sistêmico, que é o que eu trabalho, tá? Tem 2, galera. Tem 2. A gente que não conhecia nenhum, agora já vamos ficar sabendo que tem 2. Exatamente. O coaching tradicional, então, ele trabalha no teu estado atual, ele verifica o teu estado atual, onde é que tu está, como que está a tua vida hoje, e te leva para o estado desejado. E aí, né, nesse caminho do estado atual para o estado desejado, o que acontece? Eu foco na minha meta, estabeleço prioridades e vou. Só que eu não olho para a minha vida sistêmica. E aí que entra o coaching integral sistêmico, que ele olha para todas as áreas da tua vida. Então, não adianta ver eu mirar numa meta extraordinária na minha profissão e deixar para trás o meu casamento, a minha família, os meus filhos, a minha saúde, né? A gente, às vezes, foca tanto no desenvolvimento de uma empresa, de um projeto, enfim, e acaba negligenciando a saúde, negligenciando os filhos, a família, o cônjuge, né? O casamento, que a gente hoje, por ser o meu nicho, eu consigo visualizar um pouco mais o problema que há nos relacionamentos, né? Que acaba um indo para cada lado, dentro das suas metas, e não unindo isso no coaching integral sistêmico, né, que é o que eu trabalho. Então, a gente olha para todas as áreas da tua vida, porque é possível, sim, ter uma vida abundante, com a razão e a emoção. O coaching tradicional vai te levar mais para a razão. E o coaching integral sistêmico integral, porque une razão e emoção, para que tu viva uma vida sistêmica, contemplando todas as áreas. Ou seja, resumindo assim, o coaching, ele te ajuda a ter equilíbrio em tudo que você está fazendo na tua vida naquele momento. Para que tu não chegue no alto da montanha, né? Eu quero, o sonho da minha vida é ter 5 milhões e um iate, um carro, né? Porque o ser humano, ele está muito focado no ter, né? E aí, não, no coaching integral sistêmico, a gente olha para a base da pirâmide, que é o ser. Então, eu só vou fazer e ter depois que eu sei quem eu sou. Por isso da identidade, entende? Que isso bacana. Da importância da identidade. Clarice, conta para nós qual que é as tuas redes sociais aí, para a galerinha que está nos vendo, já vai acessando lá, aonde que a gente te acha, como é que é o arroba lá? Então, meu arroba é Clarice, com 2 S's, a coach. E não tenho ainda o YouTube, não tenho, mas agora aqui vamos ver, né, como é que vai ser esse piloto. Eu acredito que vai ser um sucesso. E, de repente, aí vem novidades também. Tudo vai nascendo, tudo vem de uma ideia, Tudo né? vem de uma Essa ideia de hoje foi porque eu participei de um também, achei muito legal, porque é uma maneira também de as pessoas nos conhecerem, né? Às vezes eles só conhecem a Veri vereadora. E tem uma Veri humana. Esses dias eu cheguei num local onde a pessoa disse assim, eu fui cumprimentar as pessoas e tive um momento de fala, né? E aí eu mandei um abraço pro meu filho, que inclusive quero deixar registrado um abraço para ele, que tem 13 anos, o meu esposo, né? Toda a nossa galera da missão também, que está aí, os amigos da missão, todo mundo que está aqui por trás também das câmeras, que o pastor André, que está nos ajudando, o teu esposo está aqui também, né? Sempre o Gabriel, que está aqui. E as pessoas disseram assim, mas tu é casada? Como é que tu consegue tudo? A gente te vê em vários espaços ao mesmo tempo, né? Mas aqui a gente está falando um pouquinho que é para vocês conhecerem um pouco mais da Clarice, né? Além da profissional e da Veri. Mas, gente, eu já tive uma experiência com coaching. Então, se você teve uma experiência com coaching, comenta aí. 2013 para 2014, eu e meu esposo, a gente abriu uma empresa, né? Que era a única do Rio Grande do Sul na época, de aulas para habilitados. E eu amava dar aula, eu amava executar o trabalho, só que quando eu entrei para a empresa, eu e ele abrimos, a gente
percebeu que não adiantava só dar aula, tinha que administrar. E parecia que eu estava dentro de uma panela de pressão, porque eu tive que aprender a administrar uma empresa. E eu me lembro que a primeira experiência, daí nós contratamos um coaching. Eu nem sabia exatamente o que era. Ele era um coaching empresarial, não sei se teria como dizer isso, mas na época era esse molde, Business, né? E ele me ajudou a organizar algumas coisas, inclusive emocionalmente, que é o que, geralmente, o que atrapalha tudo é o emocional da gente, que também não deixa de estar ligado aí ao Setembro Amarelo. Não sei se tu soube, Clarice, semana passada nós infelizmente tivemos, né, um óbito em Sapucaia de uma mulher que se suicidou. Aqui no nosso... Ela subiu ali no viaduto e tirou a própria vida, baseado em questões emocionais. Então a Clarice vai trazer um pouquinho de dados. Eu já vou entrar na primeira pergunta aqui, porque a gente tem só 30 minutos com vocês aqui. E é Nós pouco. não queremos te cansar, né? Então, eu quero que você nos ajude também, trazendo perguntas, qualquer coisa que o Gabriel vai estar nos mandando também. Então, a primeira pergunta que diz respeito à sua trajetória, pois, como tu citou anteriormente, você é devidamente capacitado em coach. Por gentileza, nos conte qual a relação... Estou lendo aqui, gente, a equipe preparou tudo aqui. Qual a relação e os reflexos diante do tema proposto para esse diálogo alusivo ao Setembro Amarelo? O que você entende, Clarice, que essa tua profissão, a tua formação, pode colaborar para que pessoas, né, sejam salvas dentro do Setembro Amarelo? Então, eu sempre fui muito tímida, né? E depois do formação em coach, depois de passar por um processo de coach, depois de viver o método CIS, que é o maior método de inteligência emocional do mundo, eu senti, né, necessidade de falar com as pessoas, né? Às vezes, uma palavra que a gente fale evita que aquela pessoa cometa algum erro, algum atentado contra a sua vida. Então, assim, o que o meu mestre, né, que é o Paulo Vieira, nos trouxe, assim, né? Uma palavra tua na tua rede social, né? Uma palavra, um abraço que tu dê numa pessoa, às vezes que a pessoa não tá dando nenhum sinal, mas na cabeça dela ela já está maquinando alguma coisa. Uma palavra que tu fale pode mudar todo um cenário. E às vezes a gente passa tão rápido pelas pessoas, a gente passa tão correndo pela vida, tá todo mundo sempre tão atarefado que a gente não consegue simplesmente olhar para a pessoa que está do nosso lado na fila do banco, no mercado, e às vezes um sorriso. Verdade. Tu pode iluminar o dia daquela pessoa, entende? Eu, como coach, Veri, eu não sou habilitada a atender pessoas que estejam em um quadro de depressão. Tá? Entendi. Porque esse isso papel é o papel do médico, do né? médico, dos especialistas, né? Mas o que eu faço com o meu trabalho, com as lives que eu faço sempre, com o conteúdo que eu coloco no meu Instagram, é justamente isso, é mostrar para as pessoas que elas podem mais. E assim, tô me sentindo muito perdida, tô me sentindo... E as pessoas que me procuram geralmente chegam... E a primeira pergunta que o coach faz é, quem é a Veri? E quando a gente pergunta pro cliente quem tu é, o cliente fica assim, ó. Todos. Perdido de quem eu sou. Perdido de quem eu sou. E aí vem o que eu faço, né? Aí, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou vereadora, eu sou coach, entende? E acaba esquecendo de quem ela é de fato, entende? Eu acredito, assim, que a comparação que a gente tem hoje, sabe? Com tanta informação nas redes sociais, é que atrapalha também um pouco, porque eu já não sei quem eu sou. E aí eu vou na rede social e eu encontro um monte de gente feliz. Sabe? E é por isso que eu sou tão transparente no meu Instagram, sabe? Porque eu encontro um monte de gente feliz. Todo mundo tá magro, todo mundo tá com filtro maravilhoso na pele que não aparece nada, entende? E aí o que acontece? Eu já tenho os meus complexos de inferioridade, eu já não sei da minha identidade, eu me comparo com aquilo, e aí um problema que, de repente, se eu tivesse bem, né, emocionalmente, um problema pequeno se transforma num baita problema. E a nossa mente, ela nos sabota. Então, aí entra o meu trabalho. Porque com ferramentas, a gente pode reprogramar. O que é a depressão? É a falta de serotonina no cérebro, né? É o déficit, né, da serotonina, de vários hormônios que acabam
trazendo déficit dessa serotonina. Como que eu faço para ter serotonina? Sorrindo. Uma das ferramentas, uma das indicações, inclusive, né? Tu não vai ver uma pessoa com depressão sorrindo e altiva. Não, uma pessoa com depressão, ela tá acanhada, mais abaixada, não sorri, sabe? Então, assim, não posso atender uma pessoa clinicamente diagnosticada com depressão. Então, assim, pessoal, aqueles que estão nos assistindo, não pensem que a Clarice está aqui dando receita, que ela é médica, que ela é especialista. Não, ela está falando um pouquinho do que o trabalho dela pode contribuir para que, inclusive, nos ensine, né? Eu posso. Daqui a pouco eu não estou depressiva, mas eu avalio alguém onde eu convivo, que diante de alguns sinais eu possa identificar e, quem sabe, também estender aí a mão amiga, está indicando ir para um profissional, né? No coach a gente indica até colocar uma caneta. Ai, não, mas Clarice, eu tô em depressão, como é que eu vou rir, né? Eu não tô legal, como é que eu vou rir? A gente indica colocar uma caneta. Porque quando tu faz esse movimento aqui, tu faz o movimento, mostra o movimento lá, pessoal. Tu põe a caneta aqui no meio dos dentes e faz aqui, ó. E esse movimento, só esse movimento dessas bochechas, manda a informação pro teu cérebro e já muda. Então, é por isso que eu falo com tanta paixão, porque dá para eu mudar. Agora, claro, existem alguns casos que são clinicamente, né, diagnosticados. Que vem de pai para filho, né? Que vem de uma questão de hereditariedade. Exatamente. Que vem também, tem a depressão pós-parto, que é todo um contexto, né? Inclusive, já falei em outro momento aqui na rádio, nas de sexta-feira, que a gente abordou já um pouquinho desse tema, né? Que desencadeou na minha gravidez, né? Pós-parto, foi bem agressivo, né, a depressão que eu tive. Mas, graças a Deus, não tive vergonha de procurar as ajudas. Isso mas é também, muito importante. Mas não é que eu tive vergonha. Eu tive familiares que viram e me levaram. Porque, às vezes, deixando por nós próprios, nem coragem para isso, querer ir, procurar devidamente, a gente não consegue naquele momento, né? Mas já falando nisso, já entramos quase na segunda pergunta, Clarice. Tu viu como tu tá? Ela falou assim, Veri, me cuida, que senão eu vou indo lá na primeira pergunta. Já é 30 minutos de fala, né? Tu, nesse meio que você vive, diante das palestras que você já teve com vários profissionais, tu acha que realmente a pessoa dá sinais? Eu acredito que sim. Só que, assim, a gente tem que ter um olhar sensível também. E, assim, ó, não é um olhar clínico e sensível, é um olhar de amor pelas pessoas. Entende? De tu entender que aquela pessoa... Porque algumas pessoas do teu ecossistema, tu sabe mais ou menos a maneira que elas são. Então, se a pessoa tá mais cabisbaixo, tu viu que a pessoa tá mais cabisbaixo. Se a pessoa saiu da mesa antes do tempo, a pessoa saiu da mesa do tempo. A pessoa não sai do quarto, a pessoa não sai do celular, a pessoa tá... existem vários sinais, tá? Que a pessoa dá. E, geralmente, as pessoas que a gente trabalha, convive todos os dias, né? O nosso ecossistema mesmo. Os nossos familiares a gente consegue identificar. Claro que uma pessoa que eu não conheço, eu não vou conseguir identificar, porque eu não conheço essa pessoa, né? Sim. Mas analisando ali o teu meio, as pessoas que tu conhece, existem sinais. São, daqui a pouco, bem sutis, como sutis. Também mudanças bem bruscas, né? Daqui a pouco a pessoa não quer mais sair do quarto, né? Eu fui muito brusca, assim, e o meu esposo contando um pouquinho alguns episódios que eu não lembro, assim, de coisas que eu fiz. Foi mudanças. Claro que a gente já percebe até no olhar da pessoa. Esse cabisbaixo não é só encurvado, é no próprio semblante, né? E essa situação que tu mencionaste, às vezes ali no gabinete, Clarice, as pessoas chegam tão sobrecarregadas da vida que elas chegam com um problema específico, falando, olha, eu vim aqui, vereadora, porque eu preciso que tu me ajude com isso. E aí elas se encontram num ambiente acolhedor, que é o que a gente procura fazer ali dentro do gabinete, que ela se sente tão à vontade, que no final ali, quando a gente abraça, muitas das vezes, quando a pessoa permite, eu oro junto com a pessoa. A gente sorri junto, né? Já teve muitos casos de pessoas sair dali chorando, agradecendo, né? Se sentindo acolhida, ouvida, que é uma das coisas que realmente a gente vive num momento do século que a gente não tem mais tempo para ouvir. E a gente tem que nos treinar. Então, por isso que eu acho que tu deve se treinar muito, né, Clarice? Porque eu hoje cheguei correndo entre uma agenda e outra e eu parei um pouquinho para falar com meu filho, assim, ele já desceu. Porque se eu não me
autoavaliar e cuidar, eu pego uma linha passa corrido. batida que daqui a pouco eu nem me comunico mais com o filho, não olho mais pro meu esposo, porque é tão corrido que não dá o tempo, né? Às vezes eu chego 11 horas da noite, Samuel já está dormindo. E aí hoje eu tive uma brecha, sentei, né? Falei, filho, desce aqui, vamos pegar a bola, vamos conversar aqui um pouquinho. Vou largar o telefone, né? Para saber como ele tá, o olhar dele, né? Isso é algo que é uma luta de todos, realmente resgatar esses valores dentro, para que as pessoas possam se olhar mais e se sentir ouvidas, porque é o que está faltando no momento, né? Falando um pouco, não sei se tu quer complementar mais alguma coisa com relação aos sintomas ali. Então, os sinais, né, na verdade. Os sinais são, às vezes, até imperceptíveis, mas a gente precisa cuidar também muito a narrativa, tá? O que é narrativa? A comunicação dessa pessoa. Sabe? Porque, às vezes, a pessoa repete uma coisa e aí os pais falam. Inclusive, o menino que foi a história lá nos Estados Unidos sobre o menino que trouxe, que se matou, enfim, daí que começou o Setembro Amarelo, né? Sim, foi baseado nisso, né? Isso. Os pais dele não sabiam. Né? Então, assim, às vezes está acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente não vê por quê, porque a gente não tem esses momentos de V0 com o filho, de V0. Pausa, né? De pausa. No coaching a gente chama de V0, que é velocidade zero, né? Que é tu parar tudo que tu tá fazendo e focar só no olho do teu filho. Entende? E hoje, antes... E às vezes, tu sabe que eu tô falando isso agora, mas a minha transformação começou há 2 anos e meio, mas eu não sabia a cor dos olhos do meu esposo. Olha. Era castanho. E tá fazendo uma declaração de amor agora pra ele ao vivo. E depois que a gente começou a executar isso do V0, eu olhei, nossa, como é lindo o olho dele. Porque não é só castanho. Tem várias rajadinhas no olho dele. Então, é um olho quase mel, assim. E eu não olhava pro olho do meu marido. Tô casada há 15 anos. Imagina, entende? Às vezes a gente... é os casamentos relâmpagos que tá acontecendo, né? Das pessoas. Eles estão tão fragilizados... relacionamentos que não estão durando porque as pessoas não se conhecem e não lutam diariamente para se conhecer. Porque é um desafio, né? 2 pessoas ali que foram criadas totalmente de formas diferentes. Então, se a gente não parar nesse... Agora que eu descobri que é o V0. V0, né? Eu sempre falei de pausa. E que eu, antes de eu vir aqui, estava dando uma olhadinha nas redes sociais. Hoje, aqui no Brasil, eu não vou dizer a cidade para mim não errar. Um menino de 14 anos, se não me falha a memória, entre 14 e 16, entrou dentro de uma escola, atirando nos colegas, e infelizmente uma menina de cadeirante veio a óbito. E, na Bahia, nos bastidores estão dizendo que na Bahia, hoje de manhã. E diante disso, essa menina que era cadeirante, além de ele atirar, ele esfaqueou a menina. Para vocês verem a tamanha crueldade, mas ao mesmo tempo a pessoa que estava dando a entrevista ali, a jornalista, disse que as professoras não entendem como isso pôde acontecer porque sempre viram ele como um menino dócil, um menino tranquilo, sem aparência de agressividade. Então, para a gente formar a próxima geração, a gente vai precisar parar e olhar para as nossas crianças e nossos adolescentes. Eu digo porque eu tenho um adolescente em casa que ele se comunica com o telefone e a TV dele. Às vezes eu paro para ver o que ele está assistindo e é isso que tem criado a nossa próxima geração. E criar esse equilíbrio com os filhos. Porque assim, se eu tirar o telefone do meu filho 100%, eu estou podando ele dessa nova geração. Não é para cortar tudo, né? Mas entende que existe um equilíbrio? Sim. Em todas as... Clarice, mas então para mim ter uma relação boa com meu filho, eu não posso mais trabalhar, não posso mais ser independente. Claro que pode. Só que quando tu estiver com teu filho, esteja com teu filho. Entende? Esteja em conexão com teu filho. Não com teu filho e tu mexendo no celular. Porque ele não pode mexer no celular, mas tu tá mexendo no celular. Entende? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai gerar uma raiva nele, inclusive, né? Porque a gente tá vendo a pessoa, tá dizendo, faça o que eu digo, mas não tô fazendo nem o que eu tô mandando fazer. E essa geração, a gente tem que entender que ela tá mais evoluída do que a gente, né? E os meus filhos já são mais evoluídos, os meus netos vão ser muito mais. E esse é o natural, né, Veri? Que as pessoas venham cada vez evoluindo cada vez mais. Só que, então, se os meus filhos... Se eu preciso entrar nessa nova geração, o que eu tô fazendo para mudar, né? Essa questão com os meus filhos, de estar atenta aos meus filhos. E... Tu acha que agora com a pandemia,
porque na pandemia deu uma pausa geral, né? Tanto é que se descobriu casamentos que estavam falidos e encerraram de vez. Se descobriu pessoas que chegou, meu Deus, eu nem conheci minha esposa. Às vezes eu escuto esses relatos, meu esposo, né, direito. Porque quando deu essa pausa na pandemia, as pessoas tiveram tempo para estar mais em casa, eu imaginei que pudesse gerar essa busca de fortalecimento maior na família, para que as pessoas pudessem ter tido esse tempo de se olhar mais, de se ver, de se conhecer, de se adaptar. Só que pelos dados, a gente viu que na questão da pandemia potencializou um pouco mais a questão do suicídio, né? Então, sobre isso, você concorda com essa perspectiva? Se tu quiser argumentar um pouquinho, o que pode ter gerado um pouco mais disso, né? Daqui a pouco o pânico da morte, das pessoas morrendo. O que tu pensa, assim, Clarice? Então, cada caso é um caso, né? Mas é verdade que quando teve essa parada, todo mundo ficou assustado. E, assim, a grande mídia quis nos assustar mais, entende? E aí, aquilo que já era muito desafiador, porque já era potencializador, assim, né? Isso, a mídia potencializou ainda mais. E aí, agora, o que eu faço? Aí, fomos todos para dentro de uma casa, e todos focados em fazer. E agora, estou em casa, eu preciso ser. E aí, quem eu sou? E aí, por isso que acontece os divórcios, entende? Quem eu sou? Quem é a minha esposa? Quem é o meu marido? Quem são os meus filhos? E aí, eu me deparo, daqui um pouco, com o pai negligente, com a mãe negligente, com aquilo que eu não tenho feito dentro da minha casa. Ou com uma esposa que eu não sei por que eu ainda estava casado, um marido que eu ainda não sei por que eu estava casado. Eu não conheço a pessoa que eu durmo, né? Por quê? Porque eu estava muito presa no fazer. E aí, é quando eu paro, que agora eu tenho que olhar para mim, eu já não sei o que fazer, entende? Então, com certeza, a pandemia... e assim, as crianças, né? As crianças, os adolescentes, jovens, afastados da escola. É uma rotina diária que foi cortada de repente, entende? E aí as crianças vão ficar em casa, aí os pais precisam trabalhar, daí socam as crianças no telefone, no quarto, no celular... Entende? E aí desencadeou muitas coisas ali, né? Muitas coisas, né? Todo mundo teve que aprender um novo estilo de vida ali, dentro do mesmo ambiente. Isso, e aí aquilo que já era disfuncional potencializou. Entende? E aquilo que... Casamentos foram restaurados também, né? Pessoas se encontraram, né? Depois disso. Se apaixonaram novamente, né? Eu, como não parei, né? Eu também não parei. Desses 2 anos de pandemia... Posso dizer que eu preciso dessa pausa, eu acho, agora com a família, embora, graças a Deus, né, a gente tenha aprendido a dar pausa na vida, senão a vida nos pausa, né? Esse ano é um ano que eu perdi a minha mãe, sabe, Clarice? E essa perda dela para mim, porque para ela foi descansar, né? Ela combateu o bom combate dela aqui na Terra e foi descansar. Eu aprendi a pausar um pouco mais. E, de verdade, assim, pessoal, eu escutava muito isso das pessoas falarem, mas só quando a gente sente de verdade, tu consegue entender a profundidade dessa fala. Tu vai valorizar o tempo e as pequenas coisas quando realmente tu perder alguém que você de verdade ama. Claro que às vezes tu perde um parente, um amigo, tu já sente uma dor muito profunda. Mas a minha mãe, ela teve um AVC e melhorou, estava tudo certo, só que eu trouxe ela para morar comigo em dezembro do ano passado. Eu tinha criado um ritmo de café da manhã com ela, né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter vivido esse tempo com ela, porque eu iria me fazer muito mais pergunta do que eu já me faço. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, né, Clarice? Se a gente parar para pensar agora, você que está aí, a gente não sabe se amanhã nós vamos acordar. Então, por que, de verdade, a gente inflamar tudo isso dentro da gente? Por que não olhar para dentro do nosso emocional e começar a prestar atenção mais nesses pequenos detalhes da vida, num comentário do filho, aproveitar um pouco mais com os teus entes queridos, com as pessoas que você ama, porque às vezes tu não convive muito com os familiares, mas tu tem amigos que vão ficando para trás pela falta de pausa também, né? Exatamente. Então, tá aqui uma dica que eu dou, né? Se você nunca passou por isso, de perder alguém, quando perde, tu vai lembrar
dessas pausas que tu deveria ter feito mais vezes e não fez. Tô indo já para a quarta pergunta, Clarice, você acredita nisso? Depois a gente vai ter que botar um tempo aqui para mim me guiando quanto tempo que a gente tá. Mas eu tô indo para a quarta pergunta, que diz assim: ao se deparar com algumas situações que provoca tamanho e alarmante risco de suicídio, como que você acredita que se deva proceder? Tu trouxe alguns dados, né? Se tu puder falar um pouquinho sobre dados, ela vai pegar aqui e já Então, vamos eu falar. trouxe alguma coisa, né? Assim, é bem assustador. Os dados são muito assustadores. E o nosso país, ele está em 8º lugar entre os países com maior número de suicídios. E aqui tem uma taxa que fala do número, né, de pessoas que todos os dias tiram a sua vida. Que todos os dias tiram a sua vida. E, gente, isso é tão maluco, sabe? Isso é tão triste, assim, né? Eu fico pensando... que disfunção, o que aconteceu para a pessoa chegar no limite da vida, né? Porque nós, o que a gente tem de melhor aqui é o sopro, né? É esse viver, assim. Eu acredito que a cada obstáculo, que a cada momento que a gente passa na nossa vida, isso vai trazendo mais evolução, entende? Eu vou passando por obstáculos, todos nós passamos por obstáculos, e isso vai nos trazendo evolução. E eu fico imaginando o limite que a pessoa chega. Que o ser humano chega, né? Porque enquanto a gente está aqui nesse podcast, uma pessoa está tirando a sua vida. Exatamente, 40 segundos, né? 40 segundos uma pessoa tá tirando a vida. No mundo, né? Não no nosso país, mas no mundo. Mas tu pensa, 40 segundos, passou. E uma pessoa tirou a vida. Quando ela não tira a vida e leva mais alguns, né? Mais alguns, né? Por exemplo, há pouco tempo a gente viu casos assim, ó, de uma semana para outra que o pai de família ia lá, tirava a vida da família inteira e ainda se suicidava no final. Isso que a mídia não divulga tanto, justamente para não virar moda, né? Mas se eu e você, tu que tá nos assistindo, sentadinho aí, ou no carro, algo assim, parar para pensar que em cada 40 segundos alguém está se suicidando no mundo. Será que a gente não viu sintomas? Será que foi tão corrido o teu dia hoje que tu não olhou para o lado e o teu colega de trabalho, né, não estava bem, tu ter essa pausa para olhar para ele, conversar. E daqui um com pouco ela. ter um pouco mais de empatia com o ser humano, né? Porque não aconteceu na minha família, não aconteceu com os meus amigos, mas está acontecendo. E o que eu posso fazer para mudar isso, entende? Qual palavra como eu posso me posicionar para que isso seja diferente? O que eu posso fazer, né? Eu vejo assim, muitas pessoas ficam com vergonha de aparecer na internet, né? Com vergonha de se posicionar na internet. Mas, gente, às vezes uma palavra que tu fale, sabe? Ou, tudo bem, não vai ficar andando sorrindo se não é do teu perfil. Mas viver com mais positividade, né? Não, e olhando para as pessoas, né? Porque o ser humano, ele só quer ser amado, velho. Todos nós, a gente só quer ser amado. É verdade. Entende? E às vezes tu pegar na mão de uma pessoa, agora com a pandemia a gente tá pegando menos, né? Então, acabou ainda o pegar, criou a né? cultura um pouco, né? Criou de tu pegar, de tocar na outra pessoa, né? Mas eu faço muito isso, assim, sabe? Uma pessoa no mercado, um sorriso que tu dá para uma pessoa. Será que vai me custar tanto? E eu vou te dizer que não vai. Porque quem mais recebe é quem dá. Entende? Então, se questionar mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas precisam se questionar. O que eu tenho feito para mudança? Né? Não ficar pensando, isso aconteceu, que triste, é muito triste esses dados. Ou então, não quero falar de suicídio, pelo amor de Deus, que coisa horrível, não quero falar sobre isso porque vou acabar atraindo isso pra mim. Sim, tudo bem, tu não precisa ficar falando suicídio, mas tu pode sorrir pra aquela pessoa. Mas eu nem conheço aquela pessoa. Isso é empatia. Exatamente. Entende? Então, assim, é chamar as pessoas para fazerem alguma coisa mesmo, entende? Não só ficar falando, é muito triste, as notícias horríveis, é isso. Não. O que eu posso fazer? Trazer essa responsabilidade para si, né? Exatamente. Clarice, assim, de uma forma geral, né? O que você pode deixar de dica, assim, para aquela pessoa que está nos assistindo? De tudo isso que a gente já falou nesse momento, né? A gente deu uma introdução sobre você, mas eu queria que tu falasse um pouquinho. Se tu é mãe, se é casada há quanto tempo, né? Então, conhecer um pouquinho mais a Clarice, assim. Então, quando me perguntam quem eu sou, depois que eu faço parte da Febracis, eu falo que eu sou uma filha muito amada de Deus, uma filha mimada de Deus, que tenho todos os meus pedidos atendidos.
E falo sem medo, porque quando Deus não atende os meus pedidos, Ele me mostra porque não atendeu. Que não era bons os pedidos, era bons né? os pedidos. E sou esposa do Thiago, sou mãe do Thiaguinho e do Gustavo, sou madrasta da Melissa. E estou coach hoje, né? Senti no meu coração, depois de passar pela metodologia do coach integral sistêmico, senti no meu coração essa vontade de transbordar na vida das pessoas. Eu tive tantas mudanças na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, no geral, que eu senti vontade, né? Antes eu era representante comercial. Isso que eu ia te perguntar, o que a Clarice fazia antes de ser Representante coach? comercial. Eu deixava lingerie para sacoleiras. Essas sacoleiras que vendem de casa em casa, eu abastecia. Tu começou elas. a trabalhar com qual idade, assim, Clarice? Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos, levando um menininho para a escola. Contra gosto da minha mãe, mas tinha um passeio da escola e a minha mãe não podia pagar. E eu falei, mãe, eu quero levar ele, eu quero ganhar dinheiro. E a vizinha escutou. Minha mãe tinha um armazém na nossa casa. E aí a vizinha escutou e falou, se tu levar o fulaninho para a escola e buscar, eu te dou R$50 por mês. Olha! E aí eu, pronto, pagava o meu passeio com esses R$50 por mês. E que era 38 na época, o passeio pro Beto Carreiro. Olha! E aí, então, eu comecei a trabalhar. E eu gostava muito, sempre fui muito, assim, eu trabalhei muito com a minha mãe no armazém, né, assim, ajudando ela. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Sempre morou em Sapucaia, Clarice? Sempre morei em Sapucaia, nasci em Sapucaia e moro em Sapucaia. Meus pais moram na Vila Valderes. E aí, depois eu fui morar com meu esposo na Nova Sapucaia. Então, a gente sempre foi daqui, assim, morávamos bem pertinho e nunca tínhamos nos encontrado. Fomos nos encontrar na igreja. Viu? Que bom, né? Benção. E aí, então, depois, esse foi meu primeiro trabalho. Depois trabalhei entregando imã de geladeira, trabalhando panfleto, recepcionista, tudo que aparecia. Fiz faxina já também para as vizinhas próximas. Então, assim, o que aparecia eu fazia. Então, entendi como é que fazia. Uma boa empreendedora já desde Sim, sempre, criança. Né? De ver a mãe, né? De ver a mãe, por isso do exemplo, né? Sim. Por isso do exemplo. De ver a mãe sempre ali engajada com a família, com tudo, eu acabei seguindo aí os passos da mãe. E antes eu era representante comercial. Comecei a trabalhar como representante comercial com 17 anos. Casei com 17 anos. Não estava grávida. Casei com 17 anos. Casei bem cedinho. Casei tudo direitinho. Decidida. Mas eu também. Hoje eu ainda falava com o Gabriel, que é o meu chefe de gabinete. Olha, Gabriel, eu tive muito poucos namorados, porque por exemplo, se o primeiro tivesse aceitado casar comigo, eu tinha esse objetivo. Eu queria casar cedo. Sempre quis ter minha casa, minha família, então não era muito o que a época gurizada queria, né? Exatamente. Mas é um objetivo. Fui super criticada, né? É tão lindo ter uma família, eu amo ter uma família, eu amo ser casada, né? Eu também. Todo mundo fala assim, mas vai perder toda a tua juventude. Gente, eu fiquei grávida com 26 anos. A gente namorou 9 anos, a gente passeou, andou pra lá e pra cá, fez um monte de coisa Aproveitou junto. bastante. Aproveitamos, entende? E aí hoje a gente tem a nossa família, mas assim, é muita distorção de padrão também, de valor, né? Depende Sim. muito do valor. Porque o aproveitar, o que é o aproveitar, né? Exatamente. Eu me questiono muito assim, mas o que é aproveitar? Porque eu aproveitei. Eu não acho que eu não perdi nada da minha adolescência, da minha juventude. Tu teve algum momento depressivo, Clarice? Tive no meu pós-parto também. Viu? No meu primeiro Quanto tempo pós-parto. durou assim? Tu conseguiu sobressair? Então, no primeiro mês, e por isso que é importante a importância Eu da pergunto isso família. porque às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que passou, né? E a gente pode estar ajudando outras pessoas. Exatamente. Né? E aí, assim, né? Eu ainda não era coach, mas já buscava o desenvolvimento pessoal. Foi depois do nascimento do meu filho que eu comecei cada vez mais buscar. Mas é um pico de hormônios que dá, né? E não é falado. Porque, ser mãe é lindo, ser mãe é maravilhoso, ser mãe é incrível. Realmente, ser mãe é incrível. Mas existe uma pessoa ali, né? Existe uma mulher que ficou 9 meses gestando, 9 meses organizando os seus hormônios para a criação daquele ser, né? Acho que as pessoas, às vezes, não param para pensar na grandiosidade que é gestar, né? E eu trabalhei até o último dia. Meu filho nasceu com 36 semanas. Talvez porque eu tenha trabalhado demais. Trabalhei até o último dia, cheguei em casa, ainda arrumei mais umas coisas da lingerie, fui dormir, 3 horas da manhã estourou minha bolsa e eu fui. Então, assim, eu não parei. E aí, quando... Não deu uma pausa. Não dei uma pausa. E aí, quando o Thiago veio, o meu filho nasceu,
eu tive que parar, porque ele era um bebê, eu precisava cuidar dele, eu não tinha suporte, né, de outras pessoas. E aí eu pensei, e aí eu não sei, aí eu acho que caiu demais, assim, sabe? E aí é uma briga dentro da mulher isso. Porque aí tu pensa assim, cara, mas como assim? Eu tô me sentindo ruim, tô me sentindo péssima se eu tenho uma criança linda aqui na minha frente. E é uma coisa que tu não consegue explicar, né? É uma guerra dentro de ti. Eu vivi isso por 6 meses. Ai, Não era graças a Deus eu consegui. Não, Com 2 meses eu já fui na minha ginecologista e falei, eu tô sentindo isso, chorando, né? E falei pra ela, eu não consigo, tá muito desafiador. E eu tava com medo de o meu leite secar, né? Porque eu queria muito amamentar. O meu também não tive. Leite, não tive. Só que eu demorei pra acreditar que eu estaria, né? Eu com 4 meses ali, eu ainda empurrava, achava que eram coisas passageiras, que eu ia conseguir sair daquilo ali sozinha, né? Não, a importância de pedir ajuda. De pedir ajuda. Eu falei, não, isso aqui é normal, não me acordei bem hoje, amanhã eu vou me acordar melhor. Só que aquela sensação de uma lacuna, ela é um buraco que vai abrindo, né? Dentro da tua alma, parece. E vai abrindo, e quando tu vê, caiu lá dentro, tu tá lá no fundo. E a culpa também, e tu não consegue sair. Porque assim, a gente segue um padrão da sociedade. Isso. A sociedade disse que é bonito ser mãe, que a maternidade muda a gente, que é tudo fácil, que é tudo incrível. Romantiza tudo, né? Aí na hora do vamos ver. E aí quando tu tiver com esse sentimento, pensa, pelo amor de Deus, eu sou uma péssima mãe. E daí vem a culpa. E aí esse buraco que já existe, ele fica ainda maior. Exato. É lindo. Eu acredito assim, ó, que é um dos papéis que Deus nos deu como mulher, diferente do homem, né? É um presente, É um presente de Deus. Tu gerar uma vida, aquele tempo que ele tá dentro do teu ventre. 2 corações no teu corpo. Depois de ele fora do teu ventre, tu sente aquela ligação ainda. Para mim, assim, é a experiência mais incrível que eu tenho na minha vida é de ser mãe. Mas com toda essa romantização que é feita, naquele momento que eu me sentia muito frágil, eu não me sentia capacitada para ser mãe do Samuel. E aquilo fazia a culpa aumentar, o buraco crescer. E aí tu começa a buscar lá no passado, por que eu não fiz assim, por que eu não decidi isso. E aí só com a ajuda, claro que em primeiro lugar foi Deus, eu não tenho dúvida disso, que a minha mãe, com muita paciência, né, a pastora Ruth, orou muito comigo, teve muita paciência. E aí a gente teve essa busca profissional. Nessa busca profissional, porque o remédio ele estabilizou no meu cérebro, né? Aquela irritabilidade que eu tinha, aquelas faltas todas de vitaminas também que o organismo tem, para dar vazão ao meu emocional, começar a colocar os pés no chão novamente. Exatamente. Né? Tu precisou tomar remédio? Eu tomei remédio, tomei 3 meses. Comecei com 4, ali no máximo até o 8º mês eu tomei. Eu tomei 3 meses também, mas assim, ó, eu tomava o remédio e aí era bem desafiador, porque eu não queria tomar remédio. Era vergonhoso, Era né? vergonhoso, né? Eu, uma pessoa positiva, uma pessoa pra cima. Porque tem gente que diz assim, não toma porque isso aí vai te viciar, né? E eu, meu Deus, eu tomava até escondido, não contava muito. Eu não sei se os parentes sabiam, muitos foram lá, me acolheram com muito carinho, muito amor. Mas, Clarice, o papo tá maravilhoso. Agora a gente vai ter que finalizar, né? Eu quero que tu deixe uma mensagem para... Não sei se tu quer complementar com mais alguma coisa, mas a ideia é essa, de trazer um pouquinho da Clarice fora da parte de ser coach também, mostrar como a vida é. Porque a questão do suicídio é justamente essa questão que as pessoas romantizam a vida através até de uma internet. E o dia a dia é uma outra história. Exatamente. É uma outra realidade que tu precisa buscar força, ajuda, falar, né, dizer, conversar, buscar ajuda profissional. Então, se tu quiser já deixar aí um recado para os nossos ouvintes aí, se encaminhar para o final, fique à vontade. A casa é tua aqui. Obrigada. Eu já falo muito isso no meu Instagram, né? Eu falo as coisas, a vida como ela é. Às vezes eu tô gravando stories, entra um filho gritando e eu não excluo. Eu posto assim mesmo, porque é isso que eu sou, entende? E às vezes a gente quer romantizar. E eu falo muito do processo, né? Da jornada do coaching. Agora eu vou fazer o método CIS, que é a metodologia do Paulo. Vou fazer o método CIS, vou fazer um processo de coaching contigo e eu vou ser feliz para sempre. Existe um processo. Existe uma jornada. Entende? Hoje de manhã,
Hoje de manhã foi uma luta para mim acordar para ir para academia. Uhum. Entende? Eu acordei, levantei 5h30, tomei meu café e eu vi o sofá e deitei no sofá, dormi mais 10 minutos no sofá. Ninguém fala isso, tu entendeu? Ninguém fala isso. Hoje eu ainda mostrei um videozinho pro Gabriel, né? Hoje eu tava ali olhando de um macaquinho, né? E aí dizia assim: vou acordar às 6 horas da manhã, vou fazer meu exercício, que o dia vai ser melhor. Aí lá pelas 11 da manhã o macaquinho tá lá pescando, né? Porque não tá acostumado com aquele ritmo. E às vezes a gente começar a segunda-feira, vou começar com o exercício, vou começar com a dieta. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas eu aprendi que é melhor em pequenas proporções. Exatamente. Para você não se frustrar. Exatamente. E aí, depois dos 10 minutos, tomei um susto. Eu comecei a ler o meu devocional. E aí, tomei um susto, que eu já tinha dormido no meio do devocional. E aí, acordei correndo e fui pra academia. Foi mais corrido? Foi, mas eu fiz o que precisava ser feito. Então, é isso, sabe? Pra mim vir aqui agora. Deixei meu filho com os meus pais, meu filho ficou chorando. Entende? Então, assim, existe um processo. Entender que aquela pessoa que tu vê no Instagram, linda, maravilhosa, cheia de filtro, ela também tem uma vida por trás, entende? Existe um bastidor. E sobre o suicídio, né? Sobre esse assunto tão delicado, o meu conselho para as pessoas é fale. Não banalize. Não banalize. Não ache que a pessoa, se ela tá falando que vai se suicidar, que é um mito dizer que a pessoa não faria, né? Uhum. Então, assim, escute as pessoas que tu ama, faça V0 com as pessoas que tu ama, abrace as pessoas. Se a pessoa falou, se a pessoa deu um sinal, mas ela tá falando há 1000 anos e não fala. De repente, leva essa pessoa num profissional. Sabe? Mas ela tá falando isso há tanto tempo. E depois acontece, a culpa vai ser tua, né? A culpa vai ser tua, não. Tu vai sentir a culpa. Mas, caramba, ela me falou tantas vezes. Então, por que não fazer aquilo que eu posso fazer agora? Entende? Não deixar para depois. E para quem se sente, daqui um pouco tá assistindo a gente, ou vai assistir depois, que se sente, assim, com vergonha de falar, existe o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Eu tava procurando aqui, viu? A conexão, viu? Por conexão, porque às vezes a pessoa tem vergonha de se abrir com alguém conhecido. Eu me coloco à disposição. Me chama lá no meu Instagram que eu vou falar contigo. Mas eu tenho vergonha de falar com a Clarice, eu tenho vergonha de falar com a Veri. Existe um número, 188, que tu pode ligar e tu pode falar com pessoas que tu não precisa nem te identificar. E ela vai te dar uma palavra. Ela vai escutar sem te julgar. Né? Porque daqui a pouco pensar, vou falar com a Clarice vai me julgar. Vou falar com a Vera vai dizer, por favor. Mas Clarice, olha só. Tu tá querendo se suicidar por tão pouco, mas o tão pouco para ela, para mim não é. Para quem tá sofrendo não é, né? Exatamente. Às vezes o que não é problema para Vera, para mim é um baita problema. E o que não é problema para mim, para Vera é um baita problema. Então, assim, é empatia, né? E não precisa ficar... Não menospreze a dor do outro. Isso. E não menospreze a sua dor. Tá sentindo? Compartilha com alguém. Mas eu não tenho ninguém de confiança, todo mundo né? Porque às vezes eu tô tão fora da minha identidade que eu já não quero mais falar com ninguém, quero ficar aqui no meu cantinho isolada. Tem esse número, 188, que são voluntários, que são lindos, né? Imagina que coisa maravilhosa que é esse programa, né? E funciona. E funciona. Funciona porque a gente trabalha esse movimento desde a época que a doutora Emília era vereadora, e a gente foi atrás, né, e fomos fazer toda uma busca lá em 2017, e a gente viu que realmente é uma ferramenta que pode ajudar a libertar muitas pessoas e salvar muitas vidas, né? Então, esse 188, até eu ia falar, eu fui procurar para ter certeza que era esse número. É interessante tu usar tua rede social para falar do 188. Daqui a pouco tu tem medo de ouvir a história da outra pessoa e não saber como agir, né? Também e lá, né? Exato, o que eu vou fazer com isso aqui, né? De que maneira medo que eu vou... de se envolver, às vezes, né? De se envolver, ou de não ter a resposta que a pessoa queria ouvir, mas às vezes ela só quer falar. Ela só quer falar. E aí o CVV, ele faz esse trabalho. Obrigada mesmo, viu, Clarice, por tu ter lembrado desse número aí. É muito importante, né? Porque não precisa ter medo. Né? Não precisa ter vergonha, sabe? Eu acho, por isso que eu trabalho muito com a identidade, porque assim, a Veri tem as características da Veri, com a personalidade da Veri. Mas a Veri é mais isso, a Veri é mais aquilo. Mas é com essas características, Veri, que tu vai alcançar os teus objetivos e vai fazer o que Deus quer que tu faça aqui na Terra. E eu, da mesma forma, sou exatamente assim, porque é assim que eu vou fazer aquilo que Deus quer na minha vida aqui na Terra. E todas as pessoas são assim. Então, assim, sem comparações. Até sabe? porque Deus, ele
Ele fez uma digital única. Única. E uma das coisas que depois que a gente se torna adulto, a gente tende a pensar é que o nosso momento de aprender era só quando criança. Passou a criança, passou o adolescente, agora eu tenho que saber tudo da vida. E que eu tinha que aprender, eu aprendi que é uma ilusão. Todos os dias a gente está num constante aprendizado. Exatamente. A gente precisa se dar esse direito de dizer que não sabemos tudo. E isso já tira um fardo das nossas costas. A gente não né? sabe, não precisa saber E tudo. não precisa tá saber tudo tudo. bem, entende? Não precisa dominar todas Precisa as ser a áreas. melhor esposa do mundo, o melhor marido do mundo, mas se esforçar para aprender e criar e se autoavaliar e isso, conhecer, bom, isso aqui não me faz bem. E o que não te faz bem, começa a remover da vida. Exatamente. Tu tem que fazer essa faxina emocional, né? É o que eu falei dos padrões das pessoas, né? Às vezes a sociedade impõe que aquilo ali é bonito, e aí tu não vive aquilo ali, e aí tu te sente... A calça 40 é a única que tem que ser padrão para todas as mulheres, tu usa um 44 já acha que tá tudo errado, né? Errado. Mas nós vamos ter que se despedir do povo aqui, depois você que está nos acompanhando, a gente vai botar pequenos pedacinhos lá nas nossas redes sociais, e para que você possa nos ajudar a compartilhar também para salvar vidas. Então se despeça aí do pessoal, Clarice. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui, a todas as pessoas que ainda vão assistir. Obrigado, Veri, por esse convite. Muito feliz de estar fazendo parte do teu ecossistema, de ter sido convidada, de ter sido lembrada. E estou aí, estou disponível. Como está no broche, né, que a doutora nos entregou. A minha voz é a voz de todos. Então, precisando, me chamem no Instagram. Eu estou disponível para falar contigo, para te receber. Se for assunto, né, tô depressivo, tô precisando de ajuda, gostei do que tu falou, quero falar contigo, me chama. Se for para tirar dúvida a respeito do coaching, se for só para conversar, para me conhecer, pode me chamar que eu estou disponível. Isso aí, pessoal. Hoje nós estivemos então com a Clarice, uma grande amiga. Deus, ele vai unindo pessoas para o propósito, né? Então não foi em vão essa noite, esse momento já estava escrito, porque pode ser que alguém que esteja aí por trás esteja precisando conversar com alguém que está treinada a ouvir pessoas. Olha que interessante, né? Exatamente. Eu tive que me treinar, Clarice, porque as pessoas, elas vão lá no gabinete, elas querem falar de projetos, falar dos seus problemas, e eu, né, com essa aceleração toda de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia ficar mais do que 10 minutos com a pessoa. E agora eu já consigo ouvir de verdade o que a pessoa está fazendo. Isso é um treinamento que tem que ter. Então, se você que está aí, Clarice é treinada. E tu estava falando de aprendizado, de que a gente está sempre aprendendo. Tu aprende, Veri, com todas as pessoas que tu conecta. Todas. Então, quer dizer que as pessoas que me rodeiam, alguma coisa vai me influenciar naquilo que eu estou aprendendo todos os dias. Por isso que eu via no Thiago Brunet que é importante ter 3 pessoas. Eu sei que o relacionamento com quem eu tenho com as 3 pessoas mais próximas são as características que eu vou ir adquirindo, né? Então, cuidado quem te rodeia. Eu falo muito isso no Instagram, cuidado com quem te rodeia. Com quem você fala todos os dias, com quem você inclui no teu ecossistema diário, né? Tem aquela pessoa que, gente, Clarice, agora só para mim finalizar, tu dá um bom dia pra ela já passa uma negatividade que tu tem que bloquear ali pra não vir pra ti. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Porque Exato. fala dela e não de mim. Exato. Então, seja bacana, abrace, sorri, mas deixa pra lá, não suga pra tua vida. Então é isso, se despediu já? Isso mesmo. Então tá, pessoal, agora eu também quero agradecer o carinho de cada um, agradecer a vida da Clarice, que se disponibilizou de forma voluntária estar aqui, abrindo mão do seu tempo, de estar com o esposo, de estar com o filho, né? Para poder contar um pouquinho da história da vida dela, também compartilhar com vocês quem é a Clarice, o que ela já passou também dentro do ponto de vista dela com relação ao nosso Setembro Amarelo. E eu com a Veri Podcast, daqui a pouco a gente vem aí com outros convidados, outros temas, porque a ideia é mostrar a vida como ela é para você, tá bom? Que Deus abençoe cada um.